Presidente chinês e norte-americano reunidos para aprender com a história e evitar conflitos. Polícia turca detém mulher suspeita de colocar bomba numa movimentada rua de Istambul e responsabiliza o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Enquanto os habitantes de Kherson celebram partida das forças russas, Zelensky acusa-as de mais de 400 crimes de guerra cometidos na cidade. Cristiano Ronaldo diz-se traído pelo Manchester United e desrespeitado pelo treinador dos Red Devils. O internacional português falou a um canal de televisão britânico. Joe Biden e Xi Jinping reuniram-se para aprender com a história e evitar conflitos. Os dois líderes, norte-americano e chinês, encontraram-se antes do arranque da cimeira do G20, que vai decorrer em Bali, na Indonésia. No início daquela que é a primeira reunião presencial entre os dois desde a tomada de posse de Biden, em 2020, o líder chinês disse que desde a última vez que se encontraram, os dois ganharam experiência e aprenderam lições. O presidente norte-americano garantiu, por seu turno, estar comprometido em manter todas as linhas de comunicação abertas entre os dois, diretamente, mas também entre os dois governos. Este encontro entre Xi Jinping e Biden acontece numa altura de tensões renovadas entre a China e os Estados Unidos, provocadas pelas divergências em relação à guerra da Ucrânia, a questão de Taiwan e as restrições impostas por Washington à exportação de equipamento para a produção de semicondutores para o país asiático. A polícia turca deteve uma mulher suspeita de ter colocado a bomba que explodiu numa movimentada avenida de Istambul. Informação avançada pelo ministro do Interior da Turquia esta segunda-feira. O responsável acrescentava que tudo aponta para um atentado perpetrado pelo PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O vice-presidente falava em ataque terrorista. Com base nas informações obtidas até agora, consideramos ter-se tratado de um ato de terrorismo, a detonação de uma bomba por uma mulher. O atentado matou 6 pessoas, mais de 80 ficaram feridas, a sua maioria sem gravidade. Istambul foi no passado alvo de ataques de separatistas curdos e de radicais islâmicos, mas este ainda não foi reivindicado. O vice-presidente turco garantia que os responsáveis por este ataque serão punidos. A crise diplomática entre Paris e Roma traduziu-se este domingo em longas filas de espera para atravessar a fronteira entre o norte de Itália e o território francês. A França decidiu na semana passada reforçar os controlos fronteiriços como medida de retaliação, depois das autoridades italianas terem recusado o acesso aos seus portos ao navio humanitário Ocean Viking. A embarcação, que transportava mais de 230 migrantes resgatados no Mediterrâneo, foi finalmente autorizada a atracar no porto francês de Toulon na sexta-feira de manhã, depois de 3 semanas no mar. Uma medida excepcional, segundo Paris, por dever humanitário. A Itália não mantém um compromisso que é fundamental no mecanismo de solidariedade europeu. Nós não vamos cumprir com a contrapartida prevista de acolher 3.000 migrantes que estão atualmente em solo italiano. Paris apelou à intervenção de Bruxelas, pedindo à Europa para se pronunciar rapidamente sobre o seguimento a dar à recusa italiana de acolher o Ocean Viking. Em paralelo, França e o Reino Unido avançaram com um acordo histórico para lidar com a crise migratória na Mancha, onde as travessias clandestinas já ultrapassaram as 40.000 pessoas este ano. Um plano com um investimento de mais de 70 milhões de euros, nomeadamente para reforçar os controlos costeiros, e que prevê pela primeira vez a presença de oficiais britânicos em postos de controlo franceses. O presidente ucraniano acusou as forças russas de cometerem mais de 400 crimes de guerra durante a ocupação de Kherson, localidade no sul da Ucrânia. A acusação junta-se às alegações de que as tropas de Moscou destruíram infraestruturas essenciais antes da retirada, provocando uma grave crise humanitária devido à falta de água, medicamentos e mesmo de pão.
Os investigadores já documentaram mais de 400 crimes de guerra russos e encontraram corpos, tanto de civis como de soldados. Na região de Kherson, o exército russo deixou para trás as mesmas atrocidades que em outras regiões do nosso país, onde conseguiram entrar. Encontraremos e levaremos à justiça todos os assassinos, sem dúvida. Os residentes de Kherson continuam a celebrar a partida das forças russas da cidade e vão relatando os dias da ocupação. Estar sob a ocupação russa foi horrível. Nunca se sabia o que esperar. Um dia comportavam-se normalmente, no dia seguinte prendiam pessoas. Há quem tenha desaparecido para sempre. Uma ucraniana contava que assaltaram todos os apartamentos, que derrubaram as portas, que viveram nas casas e levaram todo o equipamento eletrónico. São ladrões, desabafava. Mas apesar dos habitantes de Kherson estarem aliviados pela retirada russa da cidade, a realidade é que as forças de Moscovo ainda controlam cerca de 70% da região. A Eslovénia elegeu este domingo pela primeira vez uma mulher para a presidência do país. Nataša Pirc-Musar é uma estreante no mundo político, mas uma advogada de renome especializada na proteção de dados e transparência, com um passado jornalístico e conhecida pelo combate pelos direitos humanos. A candidata independente recolheu 54% dos votos, segundo os dados da Comissão Eleitoral. Jovens ativistas em defesa do ambiente continuam a protestar em escolas de Lisboa. Esta segunda-feira, estudantes do Liceu Camões fecharam-se a cadeado no estabelecimento de ensino, barricados pelo fim da utilização de combustíveis fósseis até 2030 e pela demissão do Ministro da Economia. No sábado, centenas de jovens saíram às ruas da capital portuguesa. Alguns invadiram o edifício onde o Ministro discursava num evento privado. Em 2020, o Reino Unido importou quase metade da comida que consumiu e perto de 40% chegou de 4 países europeus: Alemanha, Irlanda, França e Países Baixos. O Brexit mudou radicalmente o cenário, mas de acordo com os agricultores britânicos, nem por isso a situação está melhor. Para fazer face à falta de mão de obra, ao aumento dos custos, sobretudo depois da guerra na Ucrânia, e às dificuldades para exportar a produção, há já quem defenda um regresso à União Europeia. O comércio do Reino Unido está cheio de burocracia, não podia ser pior para nós. Há dois aspectos e, por um lado, somos egoístas, somos um negócio, mas é preciso olhar também para o país no seu todo. E eu estou realmente preocupada com a segurança alimentar, com o armazenamento de comida e a distribuição. A solução passa por libertar o nosso comércio através do regresso ao mercado único o mais rapidamente possível. A comunidade agrícola não está só neste desejo de voltar atrás no tempo e várias sondagens online sugerem que mais de 50% dos britânicos considera que a saída do Reino Unido da União Europeia se tratou de um erro. John Curtis, líder do Conselho de Sondagens britânico, considera que a popularidade do Brexit está no seu ponto mais baixo desde junho de 2016. O setor vinícola também foi obrigado a adaptar-se aos novos tempos. Se a importação de vinho da União Europeia antes se fazia em dias, hoje o processo dura vários meses. A frustração reina entre os empresários do setor. É o caso de Ben Wilcock, proprietário de uma distribuidora de vinhos, que diz estar espantado por não se debater um regresso ao mercado único quando há tantos negócios a passar dificuldades e que o país precisa debater seriamente a atual União Aduaneira e o mercado único. Entre Brexit, pandemia e inflação, a vida dos britânicos não está fácil, mas as dificuldades também se fazem sentir a nível institucional. O Reino Unido atravessa o ano mais instável na sua história moderna, tendo já conhecido 2 chefes de Estado e 3 primeiros-ministros. Numa longa entrevista a um canal de televisão britânico, Cristiano Ronaldo mostrou-se desapontado com a forma como o Manchester United o tratou. O internacional português disse sentir-se traído pelos Red Devils, acrescentando que tentaram fazer dele a ovelha negra do plantel e não deixou de fora as acusações ao treinador, que diz não respeitar porque não foi respeitado. O craque português foi mais longe, afirmando que não viu qualquer tipo de evolução no clube. A progressão foi 0 desde a partida de Alex Ferguson. Agora, Ronaldo parte para a expedição da seleção portuguesa no Mundial do Qatar. Quanto ao seu futuro profissional, ele é para já incerto.